Muito bem. A lei da diluição de Ostwald. Eu tenho uma substância, chama-se substância HA. HA significa um ácido qualquer. Esse ácido, em solução aquosa, em equilíbrio químico, ele vai ficar como concentração de H+, e aqui concentração de A-. No início, conforme eu já falei várias vezes para vocês, eu tenho uma concentração dele. Essa concentração dele vale quanto? A concentração dele vale M. Deixa eu escrever esse M decentemente aqui, por favor. Uma concentração molar. Quanto que vale a concentração de H+? No início, vale 0, e do A- também vale 0, porque no início, está no início, ainda não começou a se dissociar efetivamente. Então, o que acontece aqui? Vai reagir. Quanto que ele vai reagir? Ele vai reagir alfa. Então, reage molaridade multiplicada pelo alfa. Então, quanto que vai sobrar aqui? Aqui vai ser o quê? M multiplicado pelo alfa, proporção M multiplicado pelo alfa. Tá, Henrique, mas por que você está escrevendo isso? Porque quando eu escrevo uma fórmula de diluição de Ostwald, eu posso simplificar o que nós chamamos dos produtos da reação química. No equilíbrio, aliás, desculpa. No equilíbrio, o que eu tenho? No equilíbrio eu tenho M menos M multiplicado pelo alfa. Aqui eu tenho M multiplicado pelo alfa. Aqui eu tenho M multiplicado pelo alfa. Se eu fosse escrever a equação de dissociação deles, ficaria como aqui? Constante de equilíbrio seria igual a quanto? Eu chamo de KI, que é a constante de ionização. Vai ser a concentração molar dos produtos, que vai ser M multiplicado pelo alfa, multiplicado por M multiplicado pelo alfa. Tudo isso dividido por M. Aqui eu posso colocar em evidência, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 1 menos alfa. Esse M com esse M eu posso cancelar, vai ficar quanto? Essa constante de ionização. Essa constante de ionização vai ficar M multiplicado pelo alfa ao quadrado, dividido pelo 1 menos alfa. Mas não esqueçam aquilo que eu falei agora há pouco. Essa fórmula, prestem atenção agora, tá? Não vão pirar, tá bom? Essa fórmula, do jeito que eu escrevi, chama-se constante de ionização em relação ao grau de equilíbrio, ao alfa. Só que, quando nós trabalhamos efetivamente com essa fórmula, que é o sistema de equilíbrio, eu tenho que dizer que esse equilíbrio só é válido, só é levado em consideração para eletrólitos muito, muito fracos. Quando eu falo fraco, é menor do que 1%, que é 0,01. 0,01, menor do que 0,01. Significa, portanto, que, embora o valor no denominador do alfa seja relevante, logicamente, para a gente fazer o cálculo, esse 1 menos o alfa não é. Porque seria 1 menos 0,0001, 1 menos 0,0002. Ou seja, o tempo todo vai dar 0,99999, que é a mesma coisa que 1. Então, aqui embaixo, podemos dar uma simplificada nessa forma. Quando nós trabalhamos com eletrólitos fracos, e, na verdade, as equações que nós vamos estudar para essa parte de equilíbrio químico são de eletrólitos muito fracos, podemos escrever que a lei de diluição pode ser simplificada. A lei de diluição pode ser simplificada da seguinte forma: constante de ionização é igual a molaridade do ácido multiplicado pelo alfa ao quadrado. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Então, essa é a constante de ionização. Então, o grau de ionização deles é muito, muito baixo. A gente pode colocar isso diretamente. Tá, mas como é que a gente faz isso daqui? Vamos fazer um exercício para verificar a aplicação disso em termos de cálculo, tá bom? Vamos lá. Ele fala o seguinte aqui, deixa eu me escrever aqui, tá bom? O grau de ionização do ácido HA é uma concentração de 0,02 mol por litro, com um grau de ionização de 3% na temperatura ambiente. Calcule a constante de ionização
nessas condições? É fácil. O ácido HA, como eu já falei várias vezes, ele se dissocia, vai ficar como? Vai ficar aqui H+, e aqui A-. Quando nós temos essa relação aqui, podemos calcular a constante de ionização diretamente. Constante de ionização é igual a quanto? Molaridade multiplicado pelo alfa ao quadrado. Molaridade multiplicado pelo alfa ao quadrado. Só que, tome cuidado. Essa fórmula aqui, ela só pode ser utilizada quando o alfa é menor do que 1%. Nesse caso, nós vamos fazer mais chique, tá bom? Deixa eu me colocar aqui para cá, nosso cálculo, bonitinho. Deixa eu aumentar ele só um pouquinho. Beleza, pronto. Então, no início, o que eu tenho aqui? No início, eu tenho a molaridade que é quanto? 0,02. Aqui é quanto? 0 e aqui é 0. Reage. Reagiu quanto? 3%. 3% é 3 dividido por 100, que é 0,03. Então, o quanto que vai ser a concentração de H+ aqui? O que reage vai ser igual a quanto? Vai ser 0,02 multiplicado por 0,03, ou seja, o valor vai ser igual a... Eu vou fazer aqui na calculadora, tá bom? Vai ficar 0,02 vezes 0,03. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4. Como a proporção aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, eu posso descobrir todos os outros. Isso aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 4, aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 4, e aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 4. Como eu falei anteriormente, no equilíbrio, porque quando nós fazemos um cálculo de equilíbrio, nós temos que escrever sempre a concentração que existe efetivamente no equilíbrio. Eu tinha 0,02, reagiu, 6 vezes 10 elevado a menos 4. 6 vezes 10 elevado a menos 4 é 0,0006. Quase não faz diferença. Então eu vou colocar no equilíbrio aproximadamente 0,02, porque não vai mudar nada. Dividido por esse cara aqui, que é o que sobrou, 6 vezes 10 elevado a menos 4, e do outro é quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 4. Quem vai ser a constante? Cair. A gente pode usar a fórmula direta. A primeira fórmula que eu vou utilizar, qual vai ser? Vai ser a concentração desse cara, 6 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicado pelo outro, que é 6 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pela concentração molar, que é 0,02. Esse K vai ser igual a quanto? 6 vezes 6, normalmente é 36. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 4 com 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 8. Esse número, 0,02, é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, deixa eu me colocar aqui embaixo. Vai ficar quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, essa constante de ionização vai ser igual a quanto? 36 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 18 vezes 10 elevado a divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 8, menos 2, menos 8 mais 2 é menos 6. Portanto, essa constante de ionização vai ser igual a quanto? A 1,8 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Andei uma casa para a esquerda. Esquerda é mais 6 vezes 10 elevado a menos 5. Respira. O interessante é que se eu fizesse esse cálculo direto pela fórmula que eu ensinei para vocês, o resultado seria, na prática, o mesmo. Observem aqui. Constante de ionização, eu ensinei que é molaridade multiplicado pelo alfa ao quadrado. Não é que é simples? Quanto que vale a constante de ionização? Quanto que é a molaridade dessa substância? Ele falou para a gente lá no começo. 0,02. Quanto que é o alfa? 3%. 0,03. Como eu sou chique, elevado ao quadrado, tá? Como eu sou chique, eu vou usar a notação científica, tá bom? Constante de ionização é igual a quanto? A 2 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado pelo alfa, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Fazendo o cálculo, constante de ionização vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado por 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10 elevado à potência de potência, multiplica menos 4. KI vai ser igual a quanto?
9 vezes 2, 18, vezes 10 elevado a menos 6. Arrumando, KI vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Como podem observar, o mesmo resultado. Então, meus queridos amigos, em termos de vestibular, para calcular a constante de ionização de um ácido fraco, vocês vão usar essa relação, essa fórmula. Consegui convencer vocês? Ótimo. Vamos aplicar agora isso que nós aprendemos num outro tipo de problema, que é efetivamente o tema da nossa aula, equilíbrio iônico na água, que é o que nós chamamos de pH e pOH. Vamos lá.